Jessé apresenta seus filhos fortes, altos, experientes, um por um, passam diante do profeta. E Deus rejeita todos, até que Samuel faz uma pergunta simples, mas poderosa. São estes todos os teus filhos? Jessé responde quase sem importância. Falta ainda o menor, que está apacentando as ovelhas. O menor, o esquecido, o que não parecia opção. Mas Deus não pensa como o homem pensa. A palavra declara claramente: o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Enquanto ninguém chamava Davi, Deus já tinha escolhido. Enquanto ninguém aplaudia, Deus estava formando. Enquanto ele cuidava de ovelhas, o céu cuidava do futuro dele. Davi foi ungido rei, mas não foi direto para o trono. Entre a promessa e o cumprimento, existe processo. Existe espera. Existe preparo. Talvez você também já tenha recebido promessas. Talvez Deus já tenha falado com você, mas por enquanto você ainda está no campo, no anonimato, no silêncio. E deixa eu te dizer algo: o campo não é atraso, é treinamento. Foi no campo que Davi aprendeu a depender de Deus. Foi no campo que ele enfrentou o leão e o urso. Foi no campo que ele desenvolveu coragem, fé e intimidade com o Senhor. Tem batalhas que você enfrenta hoje que não são contra você, são a favor do seu futuro. Quando Samuel derrama o óleo sobre Davi, algo muda no mundo espiritual. Mas no natural, nada parece diferente. Ele continua sendo pastor, continua sendo o menor, continua invisível aos olhos humanos. Isso ensina uma lição profunda. Nem toda unção traz aplausos imediatos. Algumas unções vêm acompanhadas de espera. Deus não apressa processos. Ele forma caráter. Talvez você esteja se perguntando: até quando? Deus, por que comigo? Por que ainda não aconteceu? E o céu responde: permaneça fiel. Quem é fiel no secreto, Deus honra em público. Quem não abandona o campo, um dia governa no palácio. A história de Davi começa assim: não com espada, não com coroa, mas com fidelidade. Se você está sendo fiel onde ninguém vê, não desista. O mesmo Deus que te ungiu no secreto vai te exaltar no tempo certo. Comenta aqui embaixo: Deus me vê no secreto e não sai agora. Porque no próximo bloco, vamos falar da guerra que revelou quem Davi realmente era e do gigante que caiu, não pela força, mas pela fé. Davi foi ungido no secreto, mas ainda precisava ser revelado em público. Porque Deus usa batalhas para revelar chamados. Algum tempo depois, a Bíblia diz em 1 Samuel 17 que Israel estava paralisado. De um lado, o exército do Deus vivo. Do outro, os filisteus. E no meio deles um gigante chamado Golias. Durante 40 dias, Golias afrontava Israel de manhã e de tarde. E ninguém se levantava. Não era apenas um desafio militar. Era espiritual. Golias não estava zombando de soldados. Ele estava afrontando o nome do Senhor. Davi não foi enviado ao campo de batalha para lutar. Ele foi apenas levar pão e queijo aos irmãos. Mas Deus sempre usa tarefas simples para nos posicionar em lugares grandes. Quando Davi ouviu a afronta, algo queimou dentro dele. Enquanto todos viam tamanho, Davi via desonra contra Deus. Enquanto todos viam risco, Davi via oportunidade. Os irmãos tentaram calá-lo. Disseram que ele era orgulhoso. Disseram que ele não pertencia àquele lugar. Mas quem carrega chamado não pode ser limitado pela opinião dos outros. Davi pergunta quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Essa pergunta revela tudo. Quem conhece a aliança não se curva ao medo. Davi é levado diante do rei Saul. E Saul tenta vestir Davi com uma armadura que não era dele. Mas Davi entende algo profundo. Não se vence batalhas espirituais com ferramentas que Deus não entregou. Ele tira a armadura, pega sua funda, 5 pedras e antes de correr para a batalha, Davi declara: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Davi não fala de teoria. Ele fala de experiência com Deus. Golias vem com espada, lança, escudo. Mas Davi responde com uma das declarações mais poderosas da Bíblia: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A batalha não era de Davi, era do Senhor. Uma pedra, um gigante cai. Aquilo que paralisava um exército inteiro caiu
diante de um jovem que confiava em Deus. Isso nos ensina algo essencial. Não é o tamanho do problema que define o resultado, é o tamanho da sua fé em Deus. Talvez você esteja enfrentando um gigante hoje, um problema antigo, uma luta repetitiva, um medo que insiste em te afrontar. Mas o mesmo Deus que te sustentou no campo é o Deus que te dá vitória na batalha. Não fuja da guerra, ela pode ser o palco da sua revelação. Comenta aqui: meu gigante vai cair. E fica, porque no próximo bloco vamos falar do maior teste da vida de Davi, quando ele teve a chance de se vingar, mas escolheu obedecer. Depois da vitória sobre Golias, muita gente pensa que a vida de Davi virou um conto de fadas, mas a Bíblia mostra que o maior desafio de Davi não foi enfrentar gigantes, foi lidar com pessoas, processos e com o próprio coração. Em 1 Samuel 18, Davi começa a ser honrado pelo povo. As mulheres cantam, Saul feriu milhares, porém Davi, 10 milhares, e aquele louvor que parecia celebração se transforma em perseguição. Saul passa a ver Davi como ameaça. O rei que deveria protegê-lo agora quer matá-lo. E Davi se torna. Aqui está uma lição dura. Nem todo ataque vem de inimigos declarados. Às vezes vem de quem já te aplaudiu. Mesmo ungido, Davi vive em cavernas. Mesmo escolhido, ele foge para sobreviver. Mesmo fiel, ele sofre injustiças. E chega um momento decisivo. Em 1 Samuel 24, Davi tem Saul em suas mãos. A oportunidade perfeita de se vingar. Os homens dizem: Deus te entregou o teu inimigo. Mas Davi responde com maturidade espiritual: não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Davi entende algo que poucos entendem. Promessa não autoriza desobediência. Chamado não justifica pecado. Destino não atropela princípios. Ele poderia ter encurtado o processo, mas escolheu obedecer. Mais tarde, Davi cai. Em 2 Samuel 11, ele erra gravemente. Ele peca. Ele falha. Mas aqui está o que o diferencia. Quando confrontado, ele se arrepende. Em Salmo 51, Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi não era perfeito, mas era quebrantado. E Deus não procura perfeição, procura arrependimento sincero. Por isso a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi pecava, mas voltava. Errava, mas se arrependia. Caía, mas não permanecia caído. Talvez você esteja se sentindo distante de Deus. Talvez tenha errado. Talvez tenha falhado. Deixa eu te dizer uma verdade eterna. A graça de Deus ainda alcança quem se humilha. Obediência prolonga o processo, mas preserva o propósito. Desobediência até acelera, mas destrói. Davi esperou o tempo de Deus. E no tempo certo, o trono veio. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele quer te encontrar fiel no caminho. Comenta aqui: eu escolho obedecer e me arrepender. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus não desistiu dele.